A nossa intenção é trazer um estudo, falar em pouco tempo, vamos ser uma coisa absurdamente demorada, acerca de determinadas coisas que dizem ser hoje doutrina bíblica. Todo mundo sabe que aquilo que é bíblico, você encontra o respaldo na Bíblia. Aquilo que não constar na Bíblia é extra-bíblico. Assim sendo, o que é que você tem que fazer? Você precisa buscar fundamentos para que você saiba efetivamente o que é de Deus, o que não é de Deus, o que procede de uma iniciativa do maligno ou aquilo que é meramente humano. Nós colocamos ali como tema reteté. Que movimento é esse? Porque o reteté ele não é uma doutrina bíblica. Eu nem gosto muito dessa expressão reteté, que eu acho que ela é um pouco assim sem sentido, sem lógica, mas é a maneira como as pessoas se qualificam. Reteté, canelas de fogo. E aí então nós tentamos trazer ao conhecimento dos irmãos que isto não é uma doutrina bíblica. Isto é uma influência meramente humana ou, quem sabe, uma influência maligna na vida da pessoa dentro de uma igreja. Vocês viram ali, eu coloquei uma mulher com os olhos vendados dançando com o diabo. Porque quem participa desses movimentos está assim, com os olhos vendados, não conseguindo discernir o que é de Deus, o que é certo e o que é errado. Para isso, ela está com uma venda dançando, e na verdade só quem está muito satisfeito com tudo isso é o adversário, porque sabe que fazendo isso ele leva a pessoa a não adoração divina. Ele vai levar a pessoa efetivamente a adorar aquilo que não é de Deus, aquilo que não é efetivamente uma coisa que você possa aplicar na sua vida. Em qual igreja efetivamente esse movimento surgiu, ninguém sabe precisar. Mas uma coisa é certa, esse movimento existe desde a época do rei Josias. Isso era feito para adorar Moloque, o deus dos amonitas. Muitas igrejas estão fazendo igual ao que era feito no Vale dos Filhos de Rinom. E o Vale de Rinom, Jesus usou para tipificar o inferno. Porque no Vale de Rinom era jogado por determinação do rei Josias, passou a ser jogado ali os cadáveres, o lixo da cidade, e lá havia um fogo que não apagava. E aí então, esse lugar, ele foi transformado em um culto, em um ritual ao deus Moloque, já que com seus pandeiros e corinhos que mais se assemelham aos cânticos umbandistas, levam o povo a um certo êxtase ou a uma adoração desordenada. Qual é a ideia desse movimento? Não é levar você efetivamente a adorar a Deus. A ideia desse movimento é fazer com que você saia do foco divino. Porque uma vez que você chega na igreja, pega uma porção de pandeiros, canta-se um monte de corinhos que vocês sabem que muito mais se assemelha a um cântico espírita do que um louvor ao Senhor. E isto leva a uma bagunça, a uma desorganização em que adultos e crianças se misturam, e com isso o que eles fazem? Eles atrapalham a verdadeira adoração, porque com isso eles tiram foco. As pessoas gritam, as pessoas fazem gestuais que não condizem com a realidade bíblica. Esse ritual era realizado lá no Vale dos Filhos de Rinom, mas numa parte que chamava-se Tofete. E diziam que esse lugar era chamado assim porque ali eles dançavam e tocavam pandeiros. E pandeiro em hebraico é tupim. A palavra pandeiro no hebraico é tupim. E por ocasião do sacrifício a Moloque, e para que o pai não escutasse os gritos de seu filho, quando os sacerdotes o estivessem fazendo passar pelo fogo e o tomasse das mãos deles. Ou seja, essa dançaria, essa gritaria, essa bateção de pandeiro tinha por finalidade ocultar a crueldade que era feita. Então o ritual do deus Moloque tinha uma gritaria, uma desorganização, e aquele barulho da bateção de pandeiro, povo dançando, gesticulando, fazia com que um pai que levava o filho para ser queimado em sacrifício, no momento em que o filho começasse a gritar das dores, das queimaduras, do medo, do sofrimento que estivesse passando, o que acontecia? Ele não ouvia e então não tirava os filhos das mãos desses sacerdotes.
O rei Josias, ele amaldiçoou aquele lugar e reduziu aquele lugar para ser um lugar impuro, para que nele se lançassem defuntos e toda a impureza, e ninguém mais fizesse seus filhos passar pelo fogo em homenagem a Moloque. Então, Josias, vocês lembram, foi aquele rei que começou a reinar com 8 anos de idade, e quando chegou aos 16 ele começou a limpar tudo, e foi o rei Josias que acabou em parte com isso. Mesmo assim, depois teve um rei chamado Manassés, e Manassés também sacrificou seus filhos a Moloque. E aí, esta situação complicou. Então vejam vocês que tem gente que vai dizer assim: ah, eu recebi revelação de Deus. Outro, isso é de Deus. Outro vai dizer que isso é do Espírito Santo. Eu estou afirmando para os irmãos que essa dançaria, esse reteté, não tem nada a ver com Deus. Ele não tem nada a ver com Jesus. Ele não tem nada a ver com o Espírito Santo. Se não for manifestação da carne, com certeza é manifestação demoníaca. Porque uma pessoa em sã consciência, uma pessoa equilibrada, não vai sair da sua cadeira, do seu banco, do local onde está dentro da igreja, e vai ficar fazendo aviãozinho, helicóptero, imitando águia, gritando, até gritos eles dão, como se fossem determinados animais. Isso não procede, não é uma coisa divina, até porque Deus criou você à imagem e semelhança dele, e você não vai então passar a fazer por conta disso imitações de seres que não seriam seres determinados por Deus como referencial, como adoração. O pandeiro e as danças. Usar pandeiros e dançar no culto é uma doutrina bíblica, mas essa dança não implica em sair imitando helicóptero, avião, águia, ou parecendo que está manifestado com demônios, o que é mais comum. Quem já foi espírita sabe como é. Quem já frequentou o centro espírita sabe que muitas vezes as pessoas ali dentro dançam para determinadas entidades. E mais, o outro que não conhece acha que aquilo é de Deus e na verdade não é. O Salmo 149, versículo 3, ele diz assim: louve-lhe o nome com danças, cantem-lhe louvores com adufes e harpa. E o Salmo 154 diz o quê? Louvai-o com adufe e com danças, louvai-o com instrumento de cordas e com flauta. Ou seja, dançar na igreja é natural, é normal, é bíblico, mas esta dança, ela não é uma chamada dança do espírito. Ela é uma dança no sentido em que você, estando alegre, o que é que você faz? Você gesticula com o corpo, bate palmas, você se balança, outras pessoas fecham os olhos, põem a mão no peito e balançam para um lado, para o outro, ou dão as mãos e dão brados de vitória, porque você está sentindo uma grande alegria e está manifestando essa alegria, esse sentimento, com seus cânticos e com o seu gestual. Agora, imagine você, uma pessoa sentada, assistindo e ouvindo o culto, de repente do nada levanta, dá um grito e sai correndo dentro da igreja. No mínimo vai causar um certo transtorno. Para quem principalmente nunca esteve numa igreja, vai olhar e vai dizer: o que é isso? O que está acontecendo? Até assusta. Mesmo nós que somos pentecostais, nós muitas vezes nos assustamos quando alguém dá um glória a Deus, um aleluia mais alto. Imagine então quando você chega num local em que todos fazem assim e você não sente aquela emoção, porque é tão somente o emocional que está prevalecendo. Não há nenhum princípio espiritual, muito menos razão. Somente a parte da emoção que está seguindo naquilo. Eles utilizam-se da expressão dizendo que Miriam dançou. Você pega muitas vezes e vai ver: Miriam dançou. Eles vão chegar e vão dizer que a filha de Jefté dançou, que as mulheres, quando Davi conquistou, venceu Golias, eles dançaram. Veja ali, ó. Deus faz Moisés e os israelitas atravessarem o mar vermelho. A irmã de Moisés, Miriam, saiu com todas as mulheres com pandeiros e dança. Êxodo 15 e 20. Mas a Bíblia não fala e não há sequer uma ideia de que seja uma dança espiritual. Ela dançou de alegria. Por quê? Lá em cima vocês vão ler: Miriam dançou, a filha de Jefté dançou. Quando Davi venceu Golias, o povo dançou. E Davi dançou quando a arca retornou para Israel.
todos dançaram por conta de uma grande vitória. Tiveram motivos para saírem pulando, e rompendo em cânticos, pulando, gritando de alegria, porque o Senhor lhes deu uma grande vitória. Agora eu pergunto, como é que uma pessoa que muitas vezes sai de casa só com a Bíblia embaixo do braço, sem o dinheiro da passagem, sem o dinheiro para um lanche, vai numa oração, numa consagração, dança para lá, dança para cá, depois vai a pé para casa, chega em casa, não tem sequer o que comer, os filhos estão largados. Como é que uma pessoa dessa tem motivo para dançar? Como? Como é que você pode imaginar uma dona de casa que larga os seus filhos e entregue a sorte e vai para uma oração, dança, volta para casa, não tem o que comer, muitas vezes andou a pé uma grande distância, ou homens que estão desempregados, que não têm um dinheiro para levar para casa, estão com motivos para ficar pulando. Por quê? Porque na presença do Senhor é a fartura de alegria, mas a fartura de alegria é promovida por uma grande vitória. Em tudo dai graças. Quem não quebra um braço, uma perna, fica dando glória a Deus. Uma fratura exposta, glória a Deus, graças a Deus. Eu estou com a perna quebrada, estou aqui que não posso andar, gemendo de dor, tem dinheiro nem para comprar um comprimido. Você não manda dizer em tudo dai graças? A questão é que a dança ali não tem nada a ver. Miriam dançou e dançou. As mulheres pegaram, no final vocês vão ver uma figura de um pandeiro, como era. Elas pegaram aquilo e saíram pulando. Porque Deus fez o quê? Fez com que o povo passasse a pé enxuto, rompendo um mar. Depois vocês veem que a filha de Jefité saiu ao encontro de seu pai, cantando, olha, se você olha, saiu ao encontro tocando pandeiro e dançando. Mas diz que era no espírito? Não. O pai vem de uma guerra, a felicidade, a alegria da filha, em ver o seu pai voltar vitorioso, ela pega o pandeiro e sai dançando, pulando de alegria, porque também era uma situação que eles praticavam. Agora eu pergunto para os irmãos, e evidentemente que ninguém precisa responder, mas pergunto uma coisa: da onde eles trouxeram a prática de tocar pandeiros, outras coisas, senão do Egito? Ou seja, eles inseriram algo que era do mundo. O Egito na Bíblia representa o mundo. E quando Israel saiu do Egito, eles trouxeram esses pandeiros aonde? Da onde eles conseguiram pandeiro? Miriam e as mulheres para tocar, senão os acompanhou saindo do Egito. Ou seja, trouxeram equipamentos, trouxeram coisas do Egito e levaram para dentro de Israel. Inseriram junto ali uma prática mundana. Tanto é que, se vocês olharem bem, eu tenho um amigo, e ele, antes de ser evangélico, hoje ele é pastor, mas ele foi pandeirista do Império Serrano. E quando alguém pega um pandeiro perto dele e fala: cadê pastor Getúlio? Olha o pandeiro. Não, obrigado, eu não toco. Por quê? Ele falou: o pandeiro vai me remontar aos tempos do mundo, ao tempo que eu estava no samba. Eu deixei o samba, por conta disso o pandeiro sempre tem uma batida mais ou menos voltada para samba e para o espiritismo. Então, vemos também que em outra ocasião as mulheres saíram ao encontro de Davi com dança, com pandeiros, mas também não tem nada a ver com o espírito. Segundo Samuel, Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor. Onde encontra alguma passagem, alguma coisa que diga que eles, ou que Davi dançou no espírito? Segundo de Samuel, informa efetivamente que Davi dançava com todas as suas forças, ou seja, não tinha nada a ver com a parte espiritual, era a alegria de ver a arca do Senhor voltando, que prazer, e ele saiu à frente pulando, saltando de alegria, mas não imitou passarinho, não imitou avião, não fez nada além de sair o quê? Dançando. Então, nada disso tem a ver. Em Lucas 15, 25, a Bíblia diz assim: ora, seu filho mais velho estava no campo, e quando voltava, ao aproximar-se de casa, ouviu a música e as danças. O irmão do pródigo. Quando o pródigo voltou, o pai fez uma grande festa, e todos cantavam e dançavam, porque era o quê? Uma prática comum. Pergunto, era culto. Em qual dessas partes aqui os irmãos encontraram